E o quinto episódio de Cavaleiro da Lua chegou ao Disney Plus. E com ele a gente aprende muito, mas muito mesmo, sobre o passado do Mark. Por que ele criou o Steven e como ele virou o Cavaleiro da Lua. Além, é claro, de deixar uma dúvida enorme pro último episódio e pro futuro dos dois personagens, tanto do Mark quanto do Steven. Afinal, eles morreram mesmo depois dos tiros do Arthur Harrow? A gente vai tentar desvendar fazendo a análise desse quinto episódio a partir de agora. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, o quinto episódio então ele começa exatamente aonde terminou o anterior. Tava lá Taweret, né, que aqui na série acabou, eles mudaram um pouquinho o nome, mas vamos continuar chamando de Taweret, né, a deusa hipopótamo da mulher, da fertilidade. Que na verdade, aqui na série, o que está acontecendo? Ela explica que quando a pessoa morre, ou quase morreu, tá ali quase morta, a pessoa na sua cabeça, né, na religião egípcia pelo menos, ela cria um local conhecido, um tipo de lugar, então pode ser um castelo, pode ser uma paisagem, e no caso do Mark foi um sanatório, foi um manicômio, enfim, um lugar para tratamento psicológico. Talvez em algum momento da sua vida o Mark tenha de fato ficado nesse tipo de local, a gente só não sabe e o episódio também não mostra isso pra gente, mas na minha visão isso ficou nas entrelinhas, mas enfim, tudo bem. E aí, o que acontece? Ela pega o coração do Mark e do Steven e bota na balança de Ammit, que é aquele negócio, se o coração ficar equilibrado com uma pena, você está tranquilo, né, na religião egípcia, para ir para os campos de joio, que é como se fosse o céu. Caso não equilibrasse, você acabaria sendo levado, né, a sua alma acabaria sendo levada e você ficaria perdido por aí, congelado, enfim, o final do episódio é bem marcante dentro disso. E aí, beleza. E aí ela coloca lá e a balança fica nem para um lado nem para o outro, nem para um lado nem para o outro, nem para um lado nem para o outro. E aí ela fala, vocês precisam confiar mais um no outro. Vocês precisam acessar as memórias do Mark que estão aqui nesse local, que está cheio de memórias, para vocês se conhecerem e um ganhar a confiança do outro. Então, eles voltam para a ala psiquiátrica e ficam entrando de porta em porta, e cada porta tem uma memória. E vai ser assim ao longo de todo o episódio. Eles vão entrando em portas e acessando memórias do passado que revelam pra gente traumas do passado ainda quando criança, por exemplo, do Mark, e também como que ele virou o Cavaleiro da Lua. Então tem todas essas questões e a gente tira coisas muito importantes, muito proveitosas de tudo isso. E assim, descobrir como o Mark se transformou no Cavaleiro da Lua acaba nem sendo o mais importante aqui, por incrível que isso pareça, né? A gente passou todos esses episódios até aqui, a gente tá no quinto, penúltimo episódio, a gente passou os 4 episódios anteriores querendo saber como que isso foi, e no fim foi igual aos quadrinhos. Mas antes de eu te dar todos os detalhes, você aí se inscreve no canal, você que for novo por aqui, aproveite agora este momento para clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Por quê? Porque ele é vermelho de propósito, né? Para você bater o olho nele e falar, opa, eu quero me inscrever. Ontem, terça-feira, a gente bateu os 5.000 inscritos. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, mas agora a meta são os 10k lá na frente. Vamos dobrar essa meta aí. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra essa meta. Exatamente, atingimos a meta dos 5k, agora a gente dobra para 10k. Quando que a gente consegue isso, hein? Vai depender mais de vocês do que de mim, porque eu não paro aqui de produzir vídeo, tem muito conteúdo novo chegando. Semana que vem, falta uma semana para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, falta uma semana para o último episódio de Cavaleiro da Lua e todas as implicâncias que isso vai ter daqui para frente. Então, tudo sobre o UCM aqui comigo nesse canal. E ainda hoje, presta atenção, tem muita novidade da DC que saiu ontem na CinemaCon. Eu vou trazer para vocês também ainda hoje, então fica ligado aqui no canal para não perder nada do mundo dos super-heróis. Então vamos lá.
eles acessam a primeira memória. Quando eles chegam na primeira memória que eles acessam, é assim, uma sala, tá cheio de gente que o Mark, como assassino de aluguel, como é nos quadrinhos, né, como mercenário, ele matou. E ele começa a falar o nome de cada uma dessas pessoas que ele matou. Aí o Steven olha pra ele assim e fala, mas você lembra? Aí ele falou, experimenta matar uma pessoa, você vai lembrar o nome dela pra sempre. Aí, no fundo da sala tem um garotinho, uma criança, um menino. Só que ele não tá morto. E quando ele vê o Mark, ele sai correndo. O Steven, curioso, quer saber quem é a criança e vai atrás. O Mark tenta impedir. O que acontece? Ele vai para uma memória familiar do Mark, criança, com a sua família, seu pai, sua mãe e um irmão. Ele chama o irmão para passear no parque, uma aventura e tal. Eles entram numa caverna e começa a chover. A caverna alaga e o irmão dele acaba morrendo afogado nessa caverna. A mãe do Mark nunca superou a morte do filho e culpa o Mark disso. O Mark fica muito traumatizado por causa disso. E no meio disso tudo, o Mark, ele tenta, né, o Mark adulto agora, ele tenta esconder isso do Steven de tudo quanto é jeito. Mas no final, ele não consegue. A mãe, de tanta raiva do Mark, batia nele, batia com ele de cinto. E ver essa revelação na cara do Steven e ver o Mark relembrando essa história muito dolorosa, faz mais uma vez a gente pensar nos pais do UCM, né? Por isso que quando eu vejo a Wanda lutando pelos filhos dela, eu torço por ela, cara. E aí, nesse meio do caminho, a gente também visualiza, né, o momento onde o Mark de fato está ali entre a vida e a morte. O seu companheiro ali, por ganância de fato, matou todo mundo, achou que tinha matado ele, só que ele vai se arrastando, até que ele chega lá no Egito, né, no templo de Khonshu. Khonshu começa a falar com ele, pergunta se em troca da sua vida, né, de volta, já que ele está ali quase morto realmente, ele aceita ser o seu avatar. Ele aceita e ele se transforma então no Cavaleiro da Lua, numa cena muito linda, maravilhosa, foi muito bem feita, mais uma aula da Marvel Studios aqui. Agora, um dos momentos mais traumatizantes de todos é quando o Mark diz para o Steven que sua mãe morreu há um tempo atrás. A gente vai lembrar que no primeiro episódio a gente tem o Steven ligando para sua mãe falando oi jacaré, não sei o que, é curioso, jacaré, né, por causa de Amit e tal. Só que ele estava falando com ninguém, em nenhum momento ele estava falando de fato com sua mãe. A mãe dele de fato morreu. E ele descobrindo isso ali e ficando, não, eu falo com ela todos os dias e tal. Na verdade não. Então é muito cruel. E o Mark, então, ele criou o Steven para tentar criar uma personalidade forte. Uma personalidade de uma pessoa comum, que não tem esse tipo de problema, que não apanhou da mãe, que não tem o trauma de ter perdido um irmão. O Steven não sabia que tinha um irmão, né? Enfim. Mas então a gente tem essa questão aí da mãe, do trauma que isso foi. O Mark, ele chega aí até o local onde está tendo o enterro, o velório, e ele não consegue entrar, né? Ele fica lá do lado de fora olhando fixamente para a entrada. O seu pai olha pela janela, manda ele entrar, ele não consegue entrar, certo? E é um trauma importante ali dentro da vida do Mark. Realmente uma situação muito difícil. Muito bem, eis então que tal Irete começa a observar que muitas almas estão caindo ali naquele mundo dos mortos, entre aspas. E aí o Mark e o Steven percebem que o Arthur Harrow libertou Amit e está começando a julgar as pessoas e está matando todo mundo, que não é considerado digno para estar vivo, porque no futuro vai cometer um erro ou porque já cometeu um erro no passado. Então a própria tal Irete fica preocupada com isso e fala que vai tentar encontrar uma maneira de devolver o Mark e o Steven, né, para a vida real, para o mundo. Ou seja, o que dá a entender que de fato o Mark não morreu 100%, porque se há uma forma de devolvê-lo à vida,
há alguma coisa para fazer. Só que ela fala, eu posso até te devolver, mas você vai estar num estado muito ruim. E aí ela pergunta se ele quer voltar pro Khonshu. E ele fala que sim, que a única chance que eles têm é essa. E aí quando eu pensava que o episódio ia para uma vibe, ele foi para outra. Porque parecia que ia dar certo. Quando a balança está quase equilibrando, eles chegam até o momento da decisão ali, que é ou vai para o campo de joio, ou morre ali mesmo sugado pelas almas e não tem mais o que fazer. E aí essas almas começam a subir no naviozinho ali onde eles estão para puxar eles e acabou, porque a balança não balanceou, a balança não ficou equilibrada. E aí quando o Mark manda o Steven se esconder, porque quem é bom de briga é o Mark, não o Steven, ele começa a se dar mal ali, ele é quase levado, jogado para fora do barco mesmo. E aí o Steven fala, não, mas espera aí, se eu sou você, eu também sou bom nisso. E aí ele enfrenta os bichões ali, que são meio tenebrosos em alguns momentos. E ele enfrenta os bichões ali, e quando eles estão quase ganhando, ele é surpreendido e ele é derrubado para fora do barco. Ele tenta se levantar, correr atrás, mas ele petrifica. Ou seja, é como se o Steven estivesse agora definitivamente morto. Aquela personalidade do Mark não existe mais. Só que como o dono do corpo é de fato o Mark, isso pode significar que depois, quando ele voltar à vida, porque sim, isso vai acontecer obviamente, né, pelo amor de Deus, não é possível, né? Ele pode novamente criar o Steven dentro da sua cabeça. Então, por aí, beleza, não é um adeus para sempre ao Steven. Só que aí, quando isso acontece, quando o Steven vira pedra, a balança fica balanceada, fica equilibrada. E aí o Mark, do nada, se teletransporta para o tal campo de joio. E fica lá, olhando, com mal nada, sozinho, naquele campo de joio. E o episódio simplesmente acaba, deixando a gente assim com uma cara de perdemos o Steven, o Mark tá no céu agora, né, praticamente. O que vai acontecer? O Arthur Harrow vai ficar julgando todo mundo e temos só um episódio para resolver, assim, bastante coisa, não é mesmo? É isso, é complicado, né? O que vai acontecer daqui pra frente? Enfim, teorias vão surgir, fica de olho aqui no canal para não perder mais nada. E aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos falando de Cavaleiro da Lua. A gente se vê em breve com mais um vídeo, não saia daí, fique inscrito, hein? Um grande abraço, até mais. Fui!